fazer a leitura até o versículo 10, onde diz assim: portanto, abandone toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem genuinamente o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe sejam dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus que vive, são mas para com Deus que vive, eleita e preciosa, também vocês, como pedra que vive, são edificados, casas espirituais para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está escrito por isso está na Escritura: e quem nele crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensas. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora o alcançaram misericórdia. Amém? Estou estreando aqui com uma Bíblia nova aqui, irmão. Ainda não estou bem adaptado a essa leitura dessa Bíblia, mas vai dar tudo certo. Primeira carta de Pedro. Pedro está trabalhando aqui com uma igreja recém-convertida, uma igreja nova. Então ele começa ensinando aqui os princípios dos cristãos para um novo convertido, uma pessoa que no versículo 1 ele vai dizer assim: portanto, ou seja, ele está dando continuidade do texto que vinha antes. E o texto que vinha antes, ele estava falando que, tendo sido purificado a alma pela obediência à verdade e visto pelo amor fraternal não fingido, ou seja, ele está dizendo que aqueles irmãos tinham sido purificados. E lá na frente ele vai falar da regeneração, que ela acontece através da pregação do Evangelho pelo Espírito Santo. Todo convertido, ele passa por esse processo da regeneração. Todos nós temos que ser regenerados. E com isso, Pedro dá continuidade nesse texto que nós vamos trabalhar agora, dizendo que, portanto, abandonem toda a maldade. Ou seja, o primeiro ponto que ele coloca aqui é que nós que creem em Jesus Cristo temos que abandonar toda a maldade. Irmão, a santificação, ela é um processo. A justificação é um ato que aconteceu
há 2000 anos na cruz do Calvário, mas a santificação é um processo. Então, durante esse processo, a gente vai se convertendo de algumas coisas que nós vamos entendendo que é errado e por isso nós vamos abandonando. É o que Pedro está dizendo aqui. Primeiro, abandone toda maldade, não uma maldade, um tipo de maldade. Mas como cristão, como crente, pessoas que confessaram a Cristo, nós devemos abandonar toda a maldade. Uma pessoa que passou pela regeneração, irmão, regeneração está dizendo que a pessoa foi transformada, regenerada. Ou seja, ela não deve ter nenhuma maldade. Então, como crente, nós nunca devemos ter maldade. Outra palavra para maldade é dolo. Dolo é quando você tem intenção de atingir uma pessoa. Ou seja, a maldade ou engano. Quando você tem isso, irmão, você, por ser cristão, você não pode carregar mais isso, você tem que abandonar. É os primeiros pontos para um cristão, para uma pessoa que passou por uma transformação, por uma regeneração. É abandonar todo tipo de maldade, que antes a gente tinha até prazer em ter maldade. Às vezes a gente folga, né? Quando a gente não conhece a Cristo, a gente folga, porque a gente fala que tentou tramar, fazer qualquer coisa contra um outro próximo. Agora, sendo cristão, tudo isso tem que ser transformado na nossa vida. Toda maldade tem que ser jogada fora, despido, tirado, arrancado de nós. E ela é feita assim, conforme o processo da santificação. Aí ele vai dizer assim, engano e hipocrisia, ou seja, não pode mais haver engano em nossas vidas. Nós não podemos mais viver engano. Dos nossos lábios não pode sair trama, engano, intenção de enganar outro, e nem mesmo hipocrisia. Hipocrisia, ela vem da palavra hipócrita, que vem de atores, as pessoas que se fingiu de botar uma máscara no rosto para passar uma outra imagem que ele não tem de fato. Por isso são atores, hipócrita, é a palavra hipócrita para atores. É por isso que a gente assiste, para quem assiste novela aí, você não vê, aqui eles são hipócritas. Eles fazem uma cena que eles não vivem, entendeu? Eles são atores, e a palavra original é hipócrita, para atores. Então, nós como crentes, nós não devemos ter hipocrisia, nós temos que ser verdadeiros uns com os outros. Do jeito que nós somos dentro do templo, dentro da igreja, nós devemos ser fora da igreja, fora do templo, no mundo. Amém? Inveja, também, outro ponto que Pedro vai colocar, a inveja não deve mais fazer parte de nossas vidas, porque inveja é dela que surge a ganância. Se você tiver inveja de uma pessoa, irmão, você vai tramar o mal. A inveja é como se fosse uma base para outros males. Porque a partir da inveja, você trama a queda de outro. Você tem ganância para tentar obter o que ele tem. Por conta da inveja, você não quer que o outro tenha, quer tomar o que ele tem. Tudo isso, irmão, tem que ser despido, tirado, arrancado do cristão. Daqui é para um novo convertido, entendeu? Para nós, porque o ensino da palavra de Deus faz servir até o dia que nós estivermos vivos. Amém? No versículo 2 ele vai dizer assim: como criança recém-nascida, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes sejam dado crescimento para a salvação, se vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso. Ou seja, aqui não tem nenhuma dúvida de que ele está pregando para um grupo jovem na fé, um grupo novo na confissão, um grupo que confessou Jesus há pouco tempo. Por isso ele está tratando isso aqui a respeito vai fazer aqui falar do leite espiritual. Ou seja, e aqui não é a ideia aqui não é a ideia de um novo convertido, em qual você tem que dar um leite fino, depois você vai engrossando, para ir para a comida sólida. Não. Aqui é a questão de leite genuíno.
Aqui ele está falando da palavra de Deus sendo pregada de forma fiel, pura, santa. E esse ensinamento aqui não é só para o novo na fé, é para todos nós. Todos nós temos que passar, temos que ansiar por esse leite genuíno aqui. Genuíno vem de pureza. É que não tem contaminação ou não tem outro tipo de produto misturado. Não foi adulterado, ele é puro. Então todos nós devemos, como criança, vou levar a ilustração da criança mais adiante para dar para entender. Uma criança, quando ela nasce, irmão, ela é muito sensívelzinha. Ela precisa do leite da mãe. Se você pegar uma criança e der um leite de pacote, você pode adoecer ela. Ou ela vai ficar desnutrida. Porque o leite não tem a mesma substância que tem o leite da mãe, não tem a mesma riqueza que tem um leite materno. Então, por isso é que ele diz que nós, como criança, para que a criança tenha um bom desenvolvimento, ela precisa mamar até, no mínimo, 6 meses, leite materno. Para depois partir para outro tipo de comida misturada, com uma comida mais sólida. Aqui ele está dizendo que como criança recém-nascida deseja, anseia pelo leite da mãe, que é um leite puro, um leite forte, nós como cristão, nascido de novo, nós devemos anseiar pelo leite espiritual genuíno. Ou seja, a pregação da palavra de Deus fiel. Não de forma como muitos pregam, assim, de colocando novos ensinos, como teologia da prosperidade, a fim de conduzir as pessoas ao ambiente, ao templo, e coloca pregação somente sessão de curas, de expulsar demônios, a fim de entreter as pessoas no ambiente. Não. A pregação da palavra de Deus é a Bíblia sendo pregada fielmente. Essa é a pregação da palavra de Deus, irmão. É essa pregação que nós devemos ansiar. É a pregação da palavra de Deus. Olha, irmão, hoje nós estamos tendo uma dificuldade tão grande, irmão, para a gente ter um templo onde tem uma liderança que seja fiel às Escrituras, que queira pregar a palavra de Deus. E a melhor forma de você aprender é com alguém que pregue expositivamente, porque a exposição ela tem 3 verbos que é indispensável numa pregação. Primeiro, a leitura do texto não pode ser descartada, a explicação do texto para que as pessoas compreendam o que o autor quis dizer, e a aplicação do texto para que a gente possa aplicar em nossas vidas e viver ela. Se isso não acontecer, irmão, não houve pregação. Hoje você vai para a igreja, você não consegue ouvir uma pregação, você vai ouvir umas palavras, até bonita, mas não é uma pregação da palavra de Deus. Você entra e sai do mesmo jeito, você não vai entender nada. É como se você tivesse com os ouvidos tampados, porque na verdade você ouviu um chiado, mas não entendeu o que foi dito, porque na verdade não foi dito o que era para ser dito. O que ele está dizendo, Pedro está dizendo aqui para nós, é que nós devemos anseiar a pregação da Escritura. A palavra de Deus sendo exposta de modo entendível, não sei nem se essa palavra existe, legível, de modo que nós possamos compreender, explicada, entendeu? Ou seja, exposta, uma exposição da palavra de Deus. É isso que ele está querendo dizer, que nós devemos anseiar, irmão. Imagina o desejo de um bebê por um leite desses daí, irmão. E nós, como cristãos, devemos ter o mesmo desejo que a criança, que um bebezinho tem. E ele vai dizer assim, aí ele diz assim, vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso? Ou seja, ele está dizendo para umas pessoas que são jovens na fé, ele está dizendo, se é que vocês já têm experiência de que o Senhor é bondoso, se é que vocês já têm, porque tinha alguns que estavam no meio e talvez não tinha passado ainda pela convenção. Então, alguns tinham, outros não. Como ele não tinha toda certeza de todos que ali se encontravam, para algum essa mensagem se é que vocês já têm experimentado, ou têm experiência, já têm tido alguma experiência de que o Senhor é bondoso. Mas alguns já tinham. Aí ele continua dizendo,
chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Está falando de quê? De Cristo, irmão. A nossa pedra que vive, a pedra que os construtores rejeitaram, as pedras que os judeus rejeitaram, o primeiro povo a ser chamado judeu, a pedra que muitos gentios também têm rejeitado, é Cristo, irmão. A pedra angular. Lá na frente ele vai tratar dessa pedra angular, a pedra principal, a pedra o qual você usa para um fundamento, para levantar uma casa em cima, uma rocha que vai sustentar a casa. Essa é a pedra que ele está dizendo, que nós temos que nos aproximar dela, dessa pedra. Ele vai dizer assim, ó, chegando-se a ele. Chegando, nós temos que chegar a ele, nos aproximar a ele. E ele é a pedra, irmão, rejeitada por muitos. Mas por muitos, graças a Deus, aceitado. E ele vai dizer assim, mas para com Deus, eleita e preciosa a pedra de Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele vai dizer assim, também vocês, como pedra viva, são edificados casas espirituais para seres edifícios santos, a fim de oferecer sacrifício espiritual e agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora ele vai dizer que não somente Jesus é a pedra, Jesus é a rocha, a pedra principal. Só que agora ele vai dizer que nós também somos pedras da construção, da igreja de Cristo, do santuário de Deus. Nós somos o próprio santuário de Deus, irmão. Deus habita em você. Deus habita em seu coração. É por isso que a palavra de Deus diz que ele não habita em templo feito por mãos humanas. Entendeu? Nós vamos para o templo? Vamos. Lá é um lugar de reunião, onde nós se reunimos para cultuar a Deus. Mas Deus não está lá porque lá é casa de Deus. Deus está lá porque a igreja está lá. Mas quando a igreja sai de lá, Deus sai junto com a igreja. Entendeu? A casa de Deus somos nós, irmão. Nós somos pedras do edifício de Deus, do templo de Deus. Viva, viu? Nós somos pedra viva, não pedra morta. Pedra viva. Viva que tem que ser edificado dia após dia e está edificando outras pessoas para fazer parte desse mesmo templo. Pedras que vivem. Ele vai dizer assim, versículo 6. Por isso está na Escritura, e quem nele crê não será envergonhado. Está falando de quê? Da pedra angular, da pedra de esquina, da pedra principal, da rocha de Cristo. Está falando, e quem nele crê não será envergonhado. Irmão, a gente prega a segurança da salvação. Nós pregamos aqui que nós estamos seguros, porque a salvação não se perde. Uma vez que você professou a sua fé verdadeira em Cristo Jesus, irmão, você é um salvo. Entendeu? Não existe de você ganhar a salvação e perder a salvação, e depois ganhar a salvação e mais na frente perder de novo. Não existe. Uma vez que você confessou a fé verdadeira em Cristo Jesus, você já é salvo de uma vez por toda. Porque a salvação, ela não depende de nós. A segurança da salvação não está em nós, está em Deus, que nos salvou pelo seu Filho na cruz. É por isso que nós estamos seguros, porque a salvação está na mão de Deus, não na nossa. Amém? Por isso, irmão, ele vai dizer que aquele que crê não será envergonhado. Não tem essa de você crer em Jesus Cristo e no dia do juízo você ser condenado. Não existe. Você passar por essa vergonha. No dia do juízo, o Senhor vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, para o gozo que me tenho preparado antes da fundação do mundo. Entendeu? Mas só que ele continua o texto, ele vai dizer assim: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Entendeu? Para nós que cremos em Cristo Jesus, irmão, essa pedra, Cristo, é uma pedra preciosa, irmão.
Por isso nós não abandonamos a Cristo, porque nós buscamos a Cristo, nós vivemos para Cristo, nós estudamos a palavra de Deus, porque nós entendemos que Ele é precioso para nós. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa salvação. Sem Ele, ninguém pode ser salvo. Aí ele diz assim, mas para os descrentes, agora vai entrar o outro lado, tem um crente e um descrente aqui. Ele vai entrar o outro lado. Mas para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. Ou seja, a mesma pedra que edifica uns, derruba outros. A mesma pedra, Cristo, que salva uns, condena outros. Por quê? Porque uns creem e outros rejeitam. Uns obedecem e outros desobedecem. Aqueles que creem, ela é uma pedra preciosa para os que creem, e eles são salvos. Mas aqueles que rejeitam, desobedecem a Cristo, é uma pedra de tropeço. Porque é o próprio Cristo que condenará os ímpios. Amém? Ele continua o texto. Estou correndo um pouco, irmão. O texto é grande por causa do tempo. Ele vai dizer assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Muitas pessoas não gostam de ouvir essa palavra aqui na Bíblia, destinado. Paulo também vai trabalhar a respeito disso. Porque, irmão, Deus, ele tem um povo escolhido no meio dos povos, mas nem todo povo é escolhido por Deus para a salvação. Entendeu? Deus tem um povo escolhido antes da fundação do mundo para pertencer ao céu, para habitar no céu. Mas tem um povo também que ele não escolheu para habitar no céu. Entendeu? E infelizmente vai para o inferno. Por quê? Porque para estes é o destino deles. Para isso eles foram destinados. A palavra de Deus diz, também foram desobedecer. Para o que também foram destinados. Destinado o quê? A desobediência. É por isso, irmão, que uma pessoa que você vê pessoa rejeitando Cristo, por mais que ouça, ela vai rejeitar até morrer. Por quê? Porque ela já foi destinada a isso. Infelizmente, ela vai ser condenada. Mas para você que crê, irmão, você é um povo santo, eleito, escolhido por Deus, propriedade de Deus. 2 vezes. Porque Cristo os criou e Cristo nos comprou. Por isso nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ele vai dizer assim, verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos um povo, geração. Nós viemos de uma geração eleita, de um povo santo, escolhido por Deus, predestinado por Deus, para habitar no céu. Somos sacerdócio real, um sacerdócio que não foi entregue por Cristo. Quando Cristo morre na cruz, ele rasga o véu é rasgado, o véu é tirado. Aqui vem lá do Velho Testamento, onde existiu um templo, onde existiu o tabernáculo, onde Deus se manifestava, e ali no tabernáculo, tanto no tabernáculo como lá no templo, quando foi construído o templo, depois de alguns anos depois foi construído o templo, no templo existia 3 lugares. Existia o pátio do gentil, que era a praça do templo, o pátio do gentil, onde o gentil tinha acesso. Existia o lugar santo, onde o judeu tinha acesso para levar o seu sacrifício anual, todo ano, levar um sacrifício para fazer a expiação pelo pecado. E existia o lugar santo do santo, que somente o sacerdote tinha acesso. Porque existia um véu tampando no meio. Aquele véu que dividia
o lugar santo do lugar santíssimo, ou do lugar santo do santo, e aonde somente o sacerdote tinha acesso para entrar uma vez por ano, e separava o povo, aquele véu foi rasgado por Cristo na cruz. Quando ele morre, ele diz assim, tetelestai, está consumado, está pago. Então ali naquele momento a nossa dívida foi paga. Como a nossa dívida foi paga, Deus rasga o véu. O próprio Cristo tira o véu da frente. Agora, aquele povo que estava no lugar santo e não tinha acesso ao lugar santo do santo, agora ele tem acesso ao lugar santo do santo. A cortina foi tirada, o véu foi rasgado, não tem mais separação. Agora é um lugar só, entendeu? Antes o povo precisava do sacerdote para fazer mediação. Agora não, o povo é sacerdote. Nós somos sacerdote. Nós temos livre acesso à presença de Deus qualquer hora, em qualquer lugar, sem precisar de mediação de homem. Entendeu? Você não está mais preso, cativo a homem, para dizer assim, ô irmão, ore por mim, porque a sua oração é melhor do que a minha. Isso é mentira, irmão. Não existe mais isso. Uma vez que eu e você somos sacerdotes, qualquer um de nós pode chegar na presença de Deus qualquer hora. Podemos orar em qualquer lugar, em qualquer hora, e Deus vai te ouvir. Entendeu? Contanto que você ore com o coração quebrantado, com sinceridade a Ele. Não com hipocrisia. Amém? Nós somos sacerdotes, irmão. Fomos feitos sacerdotes por Cristo Jesus, irmão. Privilégio maior do que esse, que nós não dependemos de homem, como aquela nação no passado dependia. Nós temos livre acesso, irmão. Você pode se ajoelhar em seu quarto lá e orar a Deus, entregar a sua vida a Ele, pedir misericórdia, Ele vai te ouvir e te responder conforme a vontade dEle. Para encerrar, Ele vai dizer assim, 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, e agora alcançaram. Ou seja, aquela nação lá, antes nem existia, só existiam outros povos. Deus separou uma pessoa e ali fez uma nação, uma geração, que ele conduziu, montou o seu povo ali. Então, irmão, antes, nós também era ímpio, vivia no mundo, desgarrado, era inimigo de Deus, separado de Deus, nem era povo, irmão, de Deus, era apenas uma criatura perdida pelo mundo. Hoje não, irmão, hoje nós somos povo de Deus, geração santa, eleita por Deus, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus. Tudo isso, privilégio, irmão, que Deus nos deu. Antes nós nem tínhamos alcançado misericórdia, irmão, e agora nós alcançamos misericórdia. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, verteu o seu sangue na cruz por nós, irmão. Que hoje nós somos um povo de Deus. Hoje nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus, da presença de Deus, para qualquer hora, em qualquer lugar, nós entrarmos na presença dEle e clamarmos por misericórdia, e Ele há de nos ouvir, irmão. Entendeu? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. E nos dê entendimento, sabedoria, para lembrar disso, na dificuldade, nos momentos bons. Entender que nós somos um povo exclusivo de Deus, irmão. Nós não estamos aqui por acaso, não. Nós não somos perdidos, não, irmão. Nós somos um povo que fomos elegidos por Deus antes da fundação do mundo, irmão. Predestinado. O nosso destino foi pré-ordenado para nós viver diante dEle, para nós passar a eternidade com Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?